1 Samuel, capítulo 23, verso 15. Após a leitura, eu dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que me respondam com amém. Nós vamos fazer uma oração de iluminação para que Deus nos esclareça a sua palavra. Diz assim, 1 Samuel 23, 15. Davi estava no deserto de Zif, em Oreza, quando soube que Saul procurava matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Oreza e restaurou sua confiança em Deus. Ele disse: não temas, porque as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo no reino, e Saul, meu pai, bem sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor, e Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para casa. Então alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Oreza, no monte de Áquila, à direita de Gesimon. Ó rei, desce agora depressa, conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo nas mãos do rei. Então Saul disse: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Ide, informai ainda melhor, procurai saber aonde costuma ir e quem o tenha visto ali, pois me disseram que ele é muito astuto. Informai-vos sobre os lugares onde se esconde, e voltai a mim com informações exatas, e eu irei convosco. Se ele estiver naquela terra, eu o procurarei entre todos os milhares de Judá. Eles se levantaram e voltaram a Zif diante de Saul, mas Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na campina ao sul de Gesimon. Saul e seus soldados foram procurá-lo, e quando soube disso, Davi desceu o penhasco do deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi ao deserto de Maom para perseguir Davi. Saul ia por um lado do monte, e Davi e os homens que o seguiam pelo outro. Davi se apressava a escapar por medo de Saul, porque Saul e seus soldados estavam cercando Davi e seus soldados para prendê-los. Então veio um homem mensageiro dizer a Saul: venha depressa, porque os filisteus acabaram de invadir a terra. E Saul deixou de perseguir Davi e foi lutar com os filisteus, e por essa razão aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. E depois disso Davi subiu e permaneceu nas fortalezas de En-Gedi. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, que seu Espírito pleno, ao qual Cristo derramou ao ser exaltado a sua destra e habita em nós e entre nós como sua igreja e seu povo, esclareça-nos a Escritura, ao iluminar a nossa mente, ao santificar nosso coração e ao, Deus, nos dar arrependimento com os nossos pecados e fé em Jesus nosso Senhor. Que a sua palavra, que é viva e eficaz, nos santifique, nos edifique em todas as coisas e nos prepare para toda boa obra. Que isso, ó Deus, essa transformação que nós temos pelo seu poder, seja para a sua glória e a sua glória somente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, estamos caminhando para o final de 1 Samuel, então vale muito a pena nós termos um resumo breve do que nós estamos vendo até aqui. E basicamente Samuel é o livro onde vai ser estabelecido a monarquia em Israel. Só que não é uma monarquia qualquer, não é como as outras nações com os seus respectivos reis. Nós estamos falando do povo de Deus, e quando a gente fala do estabelecimento da monarquia, do rei dentro do povo de Deus, esse é um evento muito significativo na história, porque Deus vai reinar agora em Israel, seu povo, através do seu ungido, através do seu rei. E esse reino que é estabelecido aqui, ele antecipa o reino do nosso Senhor Jesus, que ele inaugurou com a sua morte e com a sua ressurreição. Para Deus estabelecer o reinado, para Deus estabelecer a monarquia davídica aqui no livro de Samuel, precisou fazer alguns passos preparatórios. A primeira coisa que Deus fez então foi levantar um profeta. Então o capítulo 1 ao 7 de 1 Samuel vai lidar com o profeta Samuel. Ele era um sacerdote, ele é um profeta e ele é um juiz. Ele é o último dos juízes. A gente leu todo o livro de juízes aqui na nossa igreja, e ele é um sujeito então que vai fazer essa transição do período dos juízes agora para a monarquia com a figura de Saul e depois de Davi. Deus faz isso porque antes de levantar o rei, ele levanta o profeta, porque o reino de Deus sempre
é estabelecido pela palavra pactual de Deus. A aliança de Deus, ela cria e ela sustenta o seu reino em toda a escritura, da criação até a nova criação. Então Samuel é essa figura importantíssima nessa transição, onde Deus vai reinar sobre o seu povo através de um rei. Capítulo 1 ao 7, então, de 1 Samuel, lida com Samuel. E o capítulo 8 ao 15, Deus vai então focar no primeiro rei de Israel, que é Saul. Ele tem algumas conquistas, ele tem algumas vitórias, mas então, para ser estabelecido um rei segundo o coração de Deus, que seria Davi, Deus vai mostrar para o povo, para o seu povo, o que é um rei segundo as nações. Deus vai dar corda para o coração pecaminoso de Israel. Ele vai mostrar, olha, vocês querem um rei de acordo com as nações, um rei que governa segundo o que bem lhe parecer, e não um rei que governa segundo a minha palavra. Toma aí, vocês vão ver o que é bom para tosse, digamos assim, nos nossos dias, ter um rei iníquo como é Saul. Capítulo 8 ao 15 de 1 Samuel, então trata sobre Saul. E a partir do capítulo 16, o foco vai ser Davi. Até o final de 2 Samuel, nós temos aí o reinado de Davi. No começo de 2 Samuel, nós temos aí os anos de reinado de Davi. Só que para Davi ser estabelecido como rei, acontece algumas coisas aqui de primeira grandeza. No capítulo 16, ele é ungido rei por Samuel. E Saul é desprezado, ele é rejeitado por Deus. E no capítulo 17, Davi, ele mata Golias. Ele tem esse ato de bravura extrema, de uma coragem jamais vista. E ele sozinho, sem pestanejar, sem pensar duas vezes, ele crava aquela pedra na testa de Golias, arranca a sua cabeça e traz uma grande vitória para o povo de Deus. Isso é o capítulo 17. No capítulo 18, Saul, ele já começa a ter inveja, ciúme e todo tipo de pecado contra Davi. E a partir do capítulo 18 até o 26, nós temos essa perseguição de Saul contra o filho de Jessé, nas próprias palavras de Saul. E por que é isso, irmãos? Por que nós precisamos passar, e melhor dizendo, por que Davi precisou passar por esse longo período de provação, esse longo período de perseguição? E a resposta é dupla. A gente tem que olhar para trás de Davi e para frente do tempo de Davi para nós entendermos. Tem um princípio na Bíblia que está em toda a Escritura, que é o princípio da representatividade. O que é isso? Esse princípio nos diz que aquilo que acontece com o povo acontece com o rei, e aquilo que acontece com o rei acontece com o povo. Ou seja, o rei, ele é sempre o representante de Deus. Ele é um mediador. Aquilo ele está encarnando em sua vida aquelas dificuldades e conquistas que o povo de Deus tem, e assim por diante. Então o povo é representado pelo rei, o rei representa o povo, e Deus está orquestrando aqui toda a vida de Davi para que ele possa representar Israel como rei. E se a gente pegar o livro de Êxodo e Números, que a gente já viu com a nossa igreja, e comparar com esses capítulos aqui dos 18 ao 26 de Davi, nós temos inúmeros paralelos entre Israel no deserto e Davi aqui, no caso, também andando no deserto, né? Então nós estamos vendo Faraó perseguindo Israel, e aqui nós temos Saul perseguindo a Davi. Então Saul, ele está agindo como Faraó, ele está agindo como o filho da serpente, aquele que quer matar o filho da mulher, o ungido de Deus, né? Então Israel escapa no deserto, Davi escapa pelo deserto. Deus sustenta Israel no deserto com o maná, o pão do céu, e Deus sustenta Davi com o pão do santuário. A gente viu alguns capítulos anteriores. No deserto tem um povo que ele foi contra Israel, os edomitas, descendente lá de Esaú. Vocês lembram? Aqui nós vimos nos capítulos anteriores, tem um edomita chamado Doeg, que mata 85 sacerdotes e entrega a localização de Davi para Saul. Então Israel é resistido pelos edomitas, Davi ele é resistido e é contrário a Doeg, o edomita. E a gente vê no capítulo que vem, no capítulo 25, que nós temos Nabal negando o pão e água a Davi e seus exércitos, assim como os
os amonitas e os moabitas negaram pão e água para Israel lá no deserto. Então toda a experiência de Davi está recapitulando, está repetindo a história de Israel. E é por isso que ele pode ser chamado de um rei segundo o coração de Deus. É por isso que ele é escolhido de Deus, porque está vivenciando aquilo que o povo de Deus no passado vivenciou também. Então esse é um propósito fundamental para a perseguição de Davi, e ele se torna então um protótipo, uma sombra. Ele se torna o rei sofredor que sofre pelo povo de Deus contra Saul, contra o líder do povo de Deus. E isso ele tipifica aquele que é maior que ele, o seu filho Jesus Cristo, que também é, de forma final, o rei sofredor que morre por nós. O capítulo diante de nós, o final do 23 ao 24, nós temos aqui uma palavra que se repete o tempo todo. É a palavra mais usada nesse capítulo 23 e 24, que é a palavra mão. Então, se na semana passada nosso irmão Tiago trouxe sobre o coração do rei, como é que Davi desvela o seu coração para nós, ele é submisso à palavra de Deus e assim por diante. O capítulo agora que nós vamos ver, ele vai focar na mão de Davi, na mão de Saul, na mão de Deus, citando Davi, e nas mãos de Davi aqui. E mão é um símbolo universal da humanidade para nossas obras. É até muito óbvio e muito esperado, né? As nossas mãos referem-se simbolicamente àquilo que nós fazemos. Então Davi, nessa correria, nessa fuga de fugir de Saul, ele precisa fazer três coisas. Ele precisa que a sua mão seja restaurada, as suas ações, a sua confiança em Deus seja restaurada, que é o capítulo 23, verso 15 ao 29 aqui. Ele precisa que a sua mão seja detida, a gente vê na primeira parte do capítulo 24, e ele precisa que a sua mão abra a mão, literalmente, né, que a sua mão entregue o julgamento nas mãos de Deus. Vamos ver então o capítulo 23, verso 15 até o verso 18. Davi estava no deserto de Zif, em Oreza, ou Oressá, e quando soube que Saul procurava matá-lo, Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e restaurou a sua confiança em Deus. E aqui nós temos uma coisa inusitada. Davi, ele está com medo. Jonatas falou assim: não tenha medo, não temas. Se vocês verem o versículo 26, fala que Davi se apressava para escapar por medo de Saul. Esse é o homem mais corajoso, talvez um dos mais corajosos da história. Esse é o homem que matava leão e urso para proteger simples ovelhas de seu pai. Esse é o homem que matou aquele que ninguém tinha coragem de falar um A contra, ele mata Golias. Saul pega 100 prepúcios de filisteus, ele acha isso muito fácil, mata 200 para casar com a filha de Saul, com Mica. Ele é um homem completamente corajoso, completamente destemido, e aqui ele está com medo, está vivenciando talvez uma experiência nova, talvez. Ele tem medo, porque ele não está autorizado a matar Saul, e ele sabe disso, e ele sabe que Saul, ele quer por todos os meios, legítimos e ilegítimos, matar a Davi. Se Deus dissesse assim: Davi, você pode matar Saul, mas no outro momento Saul estava morto, sem sombra de dúvidas, né? Saul diante de Golias não é nada. Só que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, ele é temente, ele é obediente a Deus, ele sabe que ele não tem, até o momento, de forma estranha, porque Deus já ungiu ele através de Samuel, Deus já rejeitou o reino de Saul, e Davi está só nessa espera, e ele sabe que nessa espera, no deserto, ao sofrer perseguição, ele não pode ir contra Saul neste momento. E ele tem medo. Vejam que o que somos nós, né, diante da vida? O sujeito mais corajoso está morrendo de medo aqui, ele precisa ser renovado, as suas mãos precisam ser fortalecidas, e é isso exatamente o que Deus faz. Do verso 15 ao verso 18, ele se encontra com Jonatas. Jonatas restaura a sua confiança em Deus. Jonatas fala: não temas, porque as mãos do meu pai Saul não te tocarão, e ele fala: tu reinarás sobre Israel. O que Jonatas faz aqui é restaurar Davi através da palavra de Deus.
através da palavra de Deus. Ele diz: olha, você vai reinar. Deus já falou isso, Samuel falou isso, Deus falou através de Samuel, e não há dúvida disso. Até meu pai sabe disso. Até o meu pai Saul sabe que não tem como mudar os planos de Deus. Davi, o filho de Jessé, vai ser rei sobre o povo de Deus. E Jó fala: você é o segundo no reino. E eles fazem esse pacto, eles fazem esse acordo novamente. E Davi, ele é restaurado pela amizade de Jonatas, que vai lembrá-lo da palavra de Deus, que vai lembrá-lo do pacto de Deus, que vai renová-lo. E do verso 19 até o 29, nós temos Deus em sua providência livrando Davi através dos filisteus. Então Saul, o pessoal cagueta Davi, Davi está exatamente naquele lugar na nossa cidade, e Saul vai com esse pessoal aqui de Zife, e eles estão diante de um monte ali no vale. Saul vai para um lado, Davi vai escapando para o outro, e chega a notícia que os filisteus estão atacando Israel. E Saul, verso 28, ele vai lutar contra os filisteus. Então Deus usa até mesmo os filisteus para livrar Davi das mãos de Saul. Nós temos aqui duas coisas então: a mão de Davi, a vida de Davi, ela é restaurada pela palavra pactual de Deus e pela boa providência de Deus, que usa até mesmo os ímpios para livrá-lo das mãos do rei maligno de Saul. Essas duas coisas, elas livram Davi, elas restauram Davi. E quando nós chegamos ao filho de Davi, a Jesus Cristo, nós temos o oposto. O oposto porque nós não temos um Jonatas na vida de Jesus. Nós não temos uma companhia, um amigo que vá restaurá-lo em seus momentos de perturbação. Jesus, por exemplo, está sozinho no deserto, lutando contra o diabo. Ele precisou lembrar de Deuteronômio capítulo 8 por si mesmo: nem só de pão viverá o homem, ao Senhor seu Deus somente adorarás. E assim por diante. Não tinha Pedro, não tinha João, não tinha Tiago para lembrar da palavra de Deus. Ali ele foi abandonado no deserto. No Getsemane ele pega seus 3 melhores amigos, Pedro, Tiago e João, e fala: vamos orar comigo. Por que Jesus fala isso? Porque ele é homem, e como ser humano, ele precisa de amizade, ele precisa de comunhão, ele precisa ali de que seus amigos estejam ali lutando com ele em oração. Aqueles 3 dormem por 3 vezes. Jesus fala: vocês não conseguem orar comigo nem por 1 hora. Ele é abandonado. O seu amigo, que ele chamava Judas, o Iscariotes, que ele chamava de amigo, o trai. E na cruz, os seus discípulos o abandonam. Não tem uma providência de Deus para livrar Jesus da cruz. Pelo contrário, toda a providência de Deus, desde a criação do mundo até a encarnação, em toda a vida de Jesus, o conduz àquele momento de cruz. E para que isso? Para que quando o filho de Davi fosse abandonado, experimentasse a solidão dos homens e de Deus, ele pudesse conquistar para nós aquilo que Davi teve, só que agora exponencialmente mais elevado. Ele conquista para nós a nova aliança, e agora sim, ele cria e recria o seu povo, e nós todos podemos ser restaurados pela boa providência de Deus, que conduz todas as coisas para o nosso bem, e também pela mão dos nossos amigos. Então ele sofreu abandono para que nós não fôssemos abandonados nem por Deus, nem uns pelos outros. E agora sim, quando a gente passa essa passagem pelo filtro da cruz, nós temos agora isso restaurar nossas vidas. Nós somos restaurados uns pelos outros. Vocês ouviram isso? Jesus foi abandonado para que você não seja abandonado. E isso é óbvio, mas é contra-intuitivo para muitos de nós, porque muitos de nós temos a tendência do quê? De nos isolarmos. Quando a gente peca, a primeira coisa que a gente faz é: eu não quero ver Deus agora, e eu não quero ver os meus irmãos agora.
Alguns dentre nós entenderam o Evangelho ao ponto de fazer o contrário, quando pecar, correr até Deus e correr até a igreja, até os nossos irmãos e irmãs, em confissão e restauração, mas muitos de nós ainda brincamos com a solidão. Irmãos e irmãs, sozinhos nós não fazemos nada, nós não podemos nada, você não é autossuficiente, você não é auto-independente, você não é nada sem o seu próximo. Nós precisamos uns dos outros. Davi, que era Davi, precisou de Jonatas para estabelecer sua confiança em Deus. Aquele que está, como a gente leu no Salmo 57, confiando em Deus em todo esse processo, ele se encontra fraco, ele se encontra com medo, ele está cercado de homens ali, mas ninguém está dando auxílio para ele. Jonatas, a providência de Deus empurra Jonatas para encontrar-se com Davi, e o texto fala: e restaurou a sua confiança em Deus. Como é que nós restauramos a confiança uns dos outros? Lembrando-nos uns aos outros da palavra de Deus. É isso que a gente faz. Por que a gente precisa disso? Porque o pecado, ele tem esse efeito de Alzheimer espiritual, digamos assim. Quando a gente peca, nós esquecemos da palavra de Deus, das promessas de Deus, do como que nós podemos chegar a Deus. A nossa mente ela entra nesse turbilhão, nesse caos. A gente não sabe mais o que fazer. Por mais que você tenha lá um doutorado em teologia, não adianta. O ser humano não muda. O pecado, ele nos cega momentaneamente. Você não consegue ver, você não consegue enxergar. Pedro fala: se você não se lembrar dessas coisas, você não vai lembrar que Jesus perdoou os seus pecados. E o que você precisa? Você precisa de um irmão, de uma irmã, de muitos irmãos, de muitas irmãs, dizendo: meu irmão, olha, eu pequei, eu menti, eu senti inveja, eu adulterei com os meus olhos, eu cometi tal e tal pecado, eu odiei aquela pessoa no meu coração, olha, saiu um palavrão da minha boca porque eu estava irado, eu tive uma ira descontrolada essa semana, o que eu faço? E outra pessoa, sabendo que é tão pecadora quanto você, diz: meu irmão, vamos orar. Olha, lembra desse texto bíblico aqui, você lembra disso? Lembra daquele outro texto bíblico, você lembra disso? Porque todos nós somos medrosos, esse é o ponto. Nós somos medrosos, fracos, não tem nenhuma virtude em nós por nós mesmos. A graça de Deus, ela nos dá um ao outro aqui. A boa providência de Deus vai prover irmãos e irmãs na hora certa, no momento certo, para nos restaurar. Segundo ponto, capítulo 24, a gente vai ler do verso 1 ao 7, e é um tanto quanto cômico, né? Tem várias passagens da Bíblia que são cômicas, e Saul, ele vai numa caverna aliviar-se, né? Fazer o número 2, ou qualquer coisa que a gente possa chamar, né? Vamos ler então, olha o que acontece. 24:1. Depois que Saul voltou da perseguição aos filisteus, disseram a ele: Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000. 3.000 é um grande exagero aqui. 3.000 dos melhores soldados de todo Israel, e foi em busca de Davi, e dos que o seguiam, e até perto do penhasco das cabras monteses. No caminho, ele parou nos currais de ovelhas, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para aliviar o vento, e Davi e seus soldados estavam escondidos na parte interior da caverna. Então os soldados de Davi disseram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse: entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul, mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos que o seguiam: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido, ao Messias do Senhor. Estender a mão contra ele. Ele é o ungido do Senhor, ele é o Messias de Yahvé. Verso 7. Com essas palavras, Davi conteve os homens e não lhes permitiu que atacassem Saul. E Saul saiu da caverna e prosseguiu o seu caminho. Que cena, né? Que cena! A providência de Deus
levou Davi e seus homens para uma caverna específica lá no deserto de En-Gedi. Era um deserto que tinha ali uma espécie de oásis, de fortaleza para eles descansarem. Tinha milhares de cavernas nessa região. Eles estavam numa caverna específica e Deus enviou essa dor de barriga para Saul, bem no momento. Se fosse depois ou antes, Davi poderia ter saído ou não ter chegado ainda. Bem no exato momento, a providência de Deus empurra Saul para essa caverna e permite que os homens de Davi sussurrem no ouvido dele. É isso. A leitura da realidade mais certa é que você tem que matar Saul agora. Não tem outra explicação. A gente está nessa caverna e Saul vem exatamente aqui. Ele tirou sua roupa, ele está ali aliviando o ventre. Ele está vulnerável. É só chegar e matar. Esse é o ponto aqui. A única explicação para Deus fazer tudo isso é que Ele quer que Davi mate o seu inimigo agora e se torne o rei de Israel. Deus falou que Davi ia ser rei de Israel. Deus falou que Saul foi rejeitado. E agora essas duas coisas se encontram aqui nessa caverna. Davi ele vai em silêncio, corta um pedaço da roupa de Saul e ele se arrepende de ter feito isso. E diz: olha, eu não vou levantar minha mão contra o ungido, contra o Messias, contra aquele que foi capacitado por Deus para reinar sobre Israel. E o verso 7 fala que Davi então conteve os homens, né? São os próprios homens de Davi, iriam matar Saul ali de forma muito fácil ali. Então, se a mão de Davi ela foi restaurada e fortalecida por Jonatas e pela providência de Deus aos filisteus, aqui a mão de Davi ela precisa ser detida. A mão de Davi ela precisa ser contida. Davi precisa parar aquilo que os seus soldados sugeriram que ele fizesse de forma muito clara. Deus não mandou matar Saul. Esse é o ponto de Davi. Davi está falando: olha, eu não tenho uma palavra de Samuel, eu não tenho nenhuma palavra do profeta Gade, nenhuma palavra de ninguém da parte de Deus para eu matar Saul agora. Então eu vou fazer o quê? Eu vou refrear minha mão. Eu vou refrear minha mão. E é exatamente isso que Jesus faz o tempo todo, né? Qual que é a leitura de Pedro da providência de Deus? Jesus fala assim: olha, os principais líderes do seu povo e os romanos vão me matar, mas olha, eu vou ressuscitar no terceiro dia. A leitura de Pedro não é possível. Em Mateus 16 e Marcos 8, Pedro fala assim: longe de ti fazer isso, Senhor. Não te permitas fazer isso, Senhor. Pelo amor de Deus, não vá para a cruz. E Jesus fala: afaste de mim, Satanás, porque só pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Depois de Getsemane, os soldados pegam Jesus e vão levar ele para o interrogatório e para a tortura. Pedro saca a espada, ainda naquele espírito de política de Messias que vai libertá-los de Roma, e decepa a orelha de Malco, né? Ele decepa a orelha dele ali. Jesus vai lá, coloca a orelha do rapaz de volta e fala: Pedro, para usar a linguagem de Samuel, contenha a sua mão, porque eu poderia pedir ao Pai milhares de anjos e ele me livraria agora. O próprio Jesus poderia se livrar de facilmente. O próprio Jesus no Evangelho de João, quando chegam os soldados ao Getsemane, Jesus pergunta: quem vocês procuram? E os soldados dizem: Jesus. E ele fala: eu sou. E quando ele fala eu sou, João fala que os soldados caíram por terra como se estivessem desmaiados. E Jesus fala: levantem, porque eu estou aqui, vocês podem me levar. Jesus, ele reteve a sua mão o tempo todo, porque num piscar de olhos do Deus Filho, ele poderia ser livrado da cruz e do sofrimento, mas ele não faz. Não faz porque, como Davi, ele está agora representando o povo de Deus. E para representar-nos, ele precisa sofrer o que a nós é devido. E ele então contém a sua mão. O povo lá na cruz fala: se você é filho de Deus, desce da cruz
que nós vamos acreditar em você, e Ele se contém. Ele é contínuo pela sua própria resiliência e pelo seu absoluto domínio próprio em ser o nosso representante diante de Deus. É isso que Davi está apontando para nós aqui. Terceiro e último lugar, verso capítulo 24, verso 8 em diante. Vamos ler só até o verso 13, depois a gente continua a leitura. Diz assim, 24:8. Depois Davi também se levantou e saindo da caverna, gritou por trás de Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então Davi disse a Saul: por que dás atenção aos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou, pois eu disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, veja aqui a ponta do manto da minha mão, do seu manto da minha mão, pois eu cortei a ponta do manto em vez de te matar. Reconhece e veja que não cometi nenhum mal, nem transgressão alguma. Eu não pequei contra ti, embora antes a minha caça para me tirares a vida. O Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. Pois diz o provérbio dos antigos, dos maus procede a maldade, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Davi, ele abre mão do seu julgamento. Ele grita para Saul, ele fala aqui, ó, prova, eu poderia ter te matado, mas eu não fiz. Deus julga entre nós dois. E Saul reconhece. Saul, ele termina o capítulo reconhecendo que Davi é mais justo que ele. E quando ele reconhece isso, cada um vai para um lado, depois ele volta a perseguir Davi, obviamente, mas ele reconhece a justiça e a integridade de Davi. Ele abre mão da justiça própria, da vingança, e o próprio inimigo dele reconhece. Eu não preciso nem falar que isso é muito claramente um adiantamento do Evangelho, onde Jesus, ele não traz julgamento. Ele falou assim, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O julgamento vai vir depois da sua segunda vinda, e ele não se vinga. Ele abre mão da vingança, e quando ele está na cruz, Marcos relata que um dos centuriões, um dos soldados que cravaram ele naquela cruz, reconhece, dizendo, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Lucas relata, este homem é verdadeiramente o justo. Então, quando o rei abre mão da vingança própria, os seus próprios inimigos reconhecem que ele é justo, e que, portanto, ele abre mão da vingança e entrega tudo isso nas mãos de Deus. Irmãos, nós somos um paradoxo ambulante, porque nós, como cristãos, nós somos cidadãos de dois reinos. Prestem bem atenção nisso, né? Esses dois reinos são governados por Cristo, e Ele governa esses dois reinos de forma diferente. Nós somos cidadãos já do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino dos céus, não é? Paulo diz em Filipenses, olha, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. O modo como Cristo rege esse nosso reino, esse reino de Deus, é através da sua palavra, da disciplina e dos sacramentos. Ou seja, a igreja é este reino. Nós somos cidadãos deste reino. E o que nos governa é o Cristo pelo cetro da sua palavra. Mas Cristo, Ele não é só Senhor nosso, Ele é Senhor de toda a criação, e Ele governa a criação, e Ele governa a criação usando meios diferentes. Para cada vocação humana, Ele tem lá a sua administração. Por exemplo, o Estado,
ele governa através da espada. Cristo governa o mundo caído através da espada do Estado, que pune o mal. E ele usa esse reino comum dos homens para sustentar o mundo, senão os homens se matariam imediatamente, para que o seu evangelho cresça e floresça neste mundo. E nós estamos nesses dois reinos. Nós ainda somos cidadãos deste mundo. Nós ainda fazemos parte do reino dos homens. Mas nós também somos cidadãos dos céus. Nós também somos cidadãos do reino de Deus. Qual é a implicação disso para a vingança? Qual é a implicação disso para a justiça? Existem momentos que nós precisaremos apelar para César, igual Paulo fez em Atos. Infelizmente, existem circunstâncias que a gente vai ter que processar, que a gente vai ter que recorrer ao juiz, que a gente vai ter que usar o Estado como mediador de alguma falta que alguém nos fez. Amém? Isso é claro. Eu estou sofrendo um certo tipo de abuso no trabalho, em casa. Você deve, por exemplo, se seu marido te agride, você deve denunciá-lo à polícia. Você está buscando justiça, a justiça de Deus, através do reino comum dos homens, pela mediação do Estado. Isso é bom, legítimo e praticamente obrigatório para nós. Mas, meus irmãos e irmãs, nós também somos parte do reino de Deus. Nós já passamos pelo julgamento de Deus. Deus bateu o martelo e nos declarou justos pela justiça de Cristo. Isso quer dizer que existe uma certa tolerância. A gente pode dar a outra face, a gente pode andar um dobro de quilômetro, como disse Jesus lá no Sermão do Monte. Nós devemos abrir mão da justiça própria e da vingança, se isso for promover o Evangelho. Isso foi promover o Evangelho. Então, alguém bateu no seu carro, você tem todo o direito e deve fazer com que aquela pessoa pague os consertos do seu carro, por exemplo. Mas você também pode, se aquela pessoa, por exemplo, você vê que ela é pobre, você vê que ela está num momento ali difícil da vida dela, você pode abrir mão da sua justiça e dizer: olha, Deus te abençoe, a gente resolve aqui entre nós mesmos, eu acho que com as minhas consequências, mas eu quero que você saiba que eu estou fazendo isso por Cristo, pela graça de Deus, e que um dia você venha conhecer Jesus também. E assim por diante. Foi só um exemplo dentre milhões que a gente pode ter. Então você precisa ver, olha, quando que a justiça vai ser promovida e quando você está apenas com motivações egoístas ou individualistas e você não está amando o próximo. Um exemplo que eu gosto muito na história, George Whitefield, eu já falei várias vezes esse exemplo aqui, mas ele é muito marcante. Ele foi o maior pregador da história, um homem lá do século XVIII, e ele foi, ao pregar num lugar, ele foi apedrejado por certos homens, né? Quando ele caiu no chão, o pessoal pegou pau e começou a bater nele, e ele ficou como pau, né? Quase como se tivesse morto, né? Ele ficou todo desfigurado ali, ele não morreu, ele voltou a pregar depois. E quando perguntaram: olha, o que você queria que fizesse com esses homens que te bateram até você cair no chão? E o Whitefield falou assim: olha, eu quero que Deus me vingue convertendo esses homens. Eu quero que esses homens morram, mas que eles morram para eles mesmos e renasçam. E aí, quando Deus converter eles pela pregação da palavra, eu serei vingado. Eu serei vindicado. Porque eles viram em mim um homem de Deus, um pregador do Evangelho. É essa a nossa ambiguidade, né? Nosso paradoxo de poder e às vezes dever buscar a justiça entre os homens, estatal, por exemplo, e por vezes abrir mão quando o Evangelho pode ser promovido ou está em jogo. 3 aplicações práticas para nós caminharmos para o fim. Primeira delas, e cada uma tem a ver com o ponto da pregação aqui:
Capítulo 23, verso 15 até o final do capítulo. A primeira aplicação é: veja a mão de Deus tanto em Jonatas como nos filisteus. Isso é difícil. Eu vou trazer algumas expansões disso aqui. Por quê? Nós temos duas providências de Deus na vida de Davi. Jonatas, uma providência positiva, amiga, que traz a palavra de Deus, que renova Davi, ao mesmo tempo que os filisteus, inimigos do povo de Deus, foram usados para tirar Saul daquele lugar e, portanto, ser ali para o bem de Davi. E a gente tende a olhar a boa providência de Deus somente quando nós temos nossos Jonatas, somente entre nossos bons momentos, entre nossos amigos e irmãos. Mas, meus irmãos e irmãs, a providência de Deus está sorrindo para você, mesmo entre os filisteus. Em termos práticos, por exemplo, uma doença que surgiu na sua vida recentemente é um filisteu, né? E você se pergunta, mas por que uma coisa dessa? Por que eu estou doente? Por que a minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho está com essa doença? É a boa providência de Deus para o seu bem. Um outro filisteu que pode ser levantado na sua vida essa semana ou nos últimos dias, uma porta que não se abriu, por exemplo, né? Uma porta de emprego, uma porta de qualquer coisa, uma boa oportunidade que estava apresentada para você e simplesmente ela se esvai. Isso é um filisteu que Deus está usando para o seu bem. Aquele convite que não vem, aquele dinheiro que você estava esperando cair e não caiu. Por que Deus faz isso? E não tenha dúvidas que é Deus que está fazendo isso. Para o seu bem. Para o seu bem. A gente não entende, mas vejam comigo o verso 28 do capítulo 23. O verso 28 diz assim: Saul deixou de perseguir Davi e foi lutar com os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. Essa palavra estranha significa rocha de escape. Rocha de escape. Então aquele lugar que Davi estava tinha uma rocha, e ele chamou essa rocha de rocha de escape, porque foi naquele lugar que Deus livrou ele de Saul através dos filisteus. E quando Davi ele vai escrever os Salmos, ele fala o tempo todo: ó, Deus é a minha rocha. Quando ele olha para aquela rocha, ele lembra de Deus, porque é Deus que está livrando ele naquele lugar que ele vai chamar de Selá Ramalecote. Ou seja, todos os filisteus são usados para que Davi ficasse na rocha de escape. A mesma coisa conosco. Todos os filisteus são usados para que nós fiquemos na nossa rocha, que é Cristo nosso Senhor. É por isso que o rosto de Deus parece carrancudo, mas na verdade ele está sorridente. Atrás de toda a providência carrancuda está o sorriso de Deus, porque Ele quer que você fique na rocha de escape, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo lugar, quando a mão de Davi foi parada por reverência a Deus, isso para nós se aplica em nós precisamos submeter nossos bons motivos ao temor e à reverência de Deus. Porque de bons motivos, como diria o adágio popular, o inferno está cheio. De bons motivos o inferno está cheio. Então não se engane. Às vezes você está lendo a realidade, dizendo: ó, essa é a única resposta para o que eu estou passando. Cuidado. Você sabe apenas o que está aqui, ó, um palmo na frente do seu nariz. Você não sabe o que Deus está fazendo antes, depois, durante, em cima, embaixo, ao redor. Você não sabe de nada. E os seus bons motivos não podem se tornar oportunidades de pecar, oportunidades de tirar vantagem dos outros.
Aquela pessoa é muito má no meu trabalho, agora eu tenho uma oportunidade de falar mal dela e tomar o lugar dela, porque parece que é o que Deus quer. Não é o que Deus quer. Não presuma sobre Deus, a gente fala isso o tempo todo. Submeta os seus aparentes bons motivos à reverência de Deus. Pare a sua mão. O que vai parar a sua mão de pecar contra Deus é o seu temor e a sua reverência a Deus, ao ser lembrado pela palavra de Deus na igreja. Em terceiro lugar e último, a gente precisa reformular o nosso conceito de vitória, né? Porque Davi, ele foi vitorioso aqui através de perseguição, através de deserto, através de todos os males aqui, através de poupar o seu inimigo. Isso tudo é contra-intuitivo nos padrões humanos. Davi está derrotado aqui. Ele termina o capítulo com o rosto no chão, diante do seu inimigo. Só que essa é a vitória de Deus para nós. A humilhação e o serviço e a não vingança. Então, olhe para a sua mão e diga assim: eu não vou ser, na sua cabeça, né? Não vai ser a minha mão a que vai pagar o mal com o mal. Paulo fala assim: paguem o mal com o bem. E assim você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Assim você vai espelhar o Cristo que abriu mão de vingança própria. E meus irmãos e irmãs, para terminarmos, quando a gente abre mão de vingança e justiça própria, isso é a coisa mais terrível e assustadora que a gente pode fazer. É como a gente viu hoje na escola bíblica, né? Os santos que morreram, eles estão lá sem pecado, dizendo: Senhor, vai logo trazer o seu julgamento sobre os ímpios. Até quando, ó Deus, o Senhor vai retardar o seu julgamento contra as nações? Quando você assume a culpa, a dor, a perda, e abre mão do seu direito para promover o Evangelho, ai daquele se ele não se render a Cristo. Porque o nosso Senhor, o Filho de Davi, ele vai voltar e ele vai pagar cada um segundo as suas obras. E Jesus fala: olha, se você escandalizar um dos meus pequeninos, é melhor você nunca ter nascido, é melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e se jogar no mar, porque a minha ira vai ser sobre você. E lá em Apocalipse 6 nós temos hoje, os homens estão nas cavernas, igual Saul aqui está dizendo: caia sobre nós as montanhas, para nos esconder da ira do Cordeiro, mas as montanhas não vão cair. A ira do Cordeiro virá, e toda a justiça será planificada e retificada e estabelecida. E vale a pena então nós abrirmos mão, tomarmos o prejuízo, virarmos a face, para que Cristo seja demonstrado em nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso bom Deus, em oração de confissão de pecados, nós colocamos diante de Ti neste momento, rogando a Deus que a Sua graça esteja sobre cada um de nós. Nossas mãos estão cansadas e nossos joelhos vacilantes, mas o Senhor é aquele que Isaías disse que não joga fora o caniço quebrado. O Senhor não nos despede, o Senhor, pelo contrário, renova-nos e restaura-nos pela Sua palavra na boca de nossos irmãos e irmãs. A nossa mão é aquela primeira que quer jogar a pedra. Contenha-nos, ó Deus. Aumente o nosso temor ao Senhor, a nossa reverência diante da Sua santidade. Que a nossa mão venha sobre a nossa boca, para não sermos precipitados no falar. Que ela venha contra os nossos olhos, para não olharmos com maldade.
que ela seja primeiro contra nós mesmos e nossos pecados, que nós venhamos a arrancar uma das mãos se ela nos faz pecar, que nós venhamos a temer não aquele que pode matar o corpo e não fazer mais nada depois, mas aquele que depois de matar manda a alma para o inferno. E esse é aquele que diz: eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Este é o Cordeiro de Deus. Que nós venhamos a santificar e reverenciar Cristo em nossos corações e deixar todo julgamento para Ti, porque o Senhor marcou um dia que irá julgar a todos, e o Senhor mostrou isso publicamente ao levantar o seu Filho dentre os mortos, aquele que foi vindicado pelo Senhor, e nós estamos nele pela sua graça. Seja glorificado em nós, ó Deus triuno, em nome de Jesus. Amém.